Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje iremos iniciar a nossa aula da disciplina de Zootecnia Especial 3, falando sobre apicultura. Eu sou a professora Bárbara e iremos falar sobre alimentação artificial. Mas o que seria alimentação artificial? É um alimento que a abelha encontra na natureza, é um alimento que eu produzo, é um alimento que eu compro em um mercado, em uma venda. Então, ao longo dessa aula, eu desejo e espero que vocês entendam o verdadeiro conceito de alimentação artificial para a apicultura. Então, na natureza, a abelha basicamente ela vai se alimentar de 4 tipos de alimentos: água, mel e néctar, que são líquidos, e o pólen, que se apresenta em uma consistência mais sólida. Então, esses alimentos eles vão nutrir a abelha, eles vão hidratar e fornecer energia, proteínas, vitaminas, sais minerais e gorduras para que elas consigam sobreviver em tempos de estiagem ou períodos de inverno e até mesmo conseguir fazer suas funções vitais, naturais, que é a reprodução, produção de mel, produção de cera e assim sucessivamente. Vocês podem estranhar, nossa, a abelha também se alimenta de alimentos mais sólidos? Sim, pessoal. Como exemplo, a gente tem o pólen. Então, é utilizado como alimentação artificial não só alimentos líquidos, mas também alimentos de consistência pastosa. E vai ser no pólen que a abelha vai encontrar os nutrientes essenciais para a produção da geleia real, com o qual são nutridas as larvas da rainha, as larvas jovens também das operárias, pessoal. Essa alimentação ela é tão importante que é necessário que haja nas colmeias reservas de alimento suficiente para atender ao consumo das operárias e das crias para que as colônias permaneçam fortes. As operárias irão proteger as colônias, a colmeia no geral. Então, é necessário que tenha alimentação suficiente, não só para a rainha, mas também para os seus operários. O alimento das abelhas na natureza ele depende das plantas, como já tinha comentado anteriormente. Então, estas, por sua vez, ela depende das condições climáticas e do solo. Então, é importante que o apicultor ele conheça a sequência de ocorrência das floradas de sua região, que vai ser a partir delas que as abelhas elas irão se alimentar. E saber avaliar se existirá ou não a disponibilidade de alimento para que as abelhas consigam sobreviver e manter as funções vitais ao longo do ano, durante esse período de estiagem ou de inverno, como é as que ocorre aqui no nosso semiárido. Então, ocorre grande período de estiagem, ocorre grande período de seca e também ocorre grandes períodos de florada, de abundância de alimento. Então, quando, por exemplo, a abelha ela está sofrendo determinadas consequências decorrentes de escassez de alimento, por exemplo, ela pode simplesmente abandonar a colmeia. Para o produtor que tem 50, 10 colmeias, 20 colmeias, vai ser uma perda muito grande se elas fugirem. Então, este atraso na produção pode ser evitado através do fornecimento de alimentação artificial às abelhas, antes do início do período de produção. Então, no período em que a abelha ela irá iniciar seu processo de reprodução, de produção de mel, é necessário que o produtor, o apicultor, ele mantenha uma alimentação artificial no apiário. Essa alimentação artificial é fornecida em alimentadores distintos de acordo com a sua forma, seja líquida, pastosa ou sólida, que iremos ver mais adiante. Então, em regiões sujeitas a longos períodos de seca ou de frio, a oferta de alimentos no campo torna-se escassa e as colônias necessitam de alimentação artificial para que possam permanecer nas colmeias. Sem alimentação, se não fugirem, pode ocorrer outro problema. Ainda permanecerem na colmeia sem alimentação, pode ocorrer a deficiência nutricional e afetar a capacidade reprodutiva e produtiva das abelhas, o que também vai refletir na produção de mel e, consequentemente, no rendimento econômico. Então, essa deficiência nutricional ela pode acarretar na morte da abelha. Para suprir as deficiências nutricionais das abelhas, o apicultor ele pode alimentá-las temporariamente utilizando a alimentação artificial. Além da deficiência nutricional ou fuga das abelhas do apiário, elas também podem ser atacadas, pessoal, por inimigos naturais, como traças ou formigas. E como elas estarão, os operários principalmente, estarão fracos, com falta de alimento, elas podem não conseguir defender a colmeia e simplesmente haverá uma perda da produção.
Irei citar 4 tipos de alimentação artificial que vocês podem fazer em casa e vocês podem utilizar na produção de abelhas, na criação de abelhas. Então, os tipos principais é alimentação de subsistência ou de manutenção, alimentação estimulante, alimentação proteica e energética. A alimentação de subsistência ou de manutenção, como fala, é para sobrevivência, para manter as funções básicas. Ela é fornecida nos períodos de ausência de floradas. Então, quando os enxames eles não conseguem obter na natureza, ela tem finalidade de manter os enxames nutridos até o início da próxima florada. É uma alimentação fornecida para saciar a fome nesse período de escassez do alimento, visando garantir a permanência das abelhas na colmeia, do enxame, e que elas também permaneçam fortes, para que, caso sofra algum ataque de predadores, elas consigam se defender. Então, ela deve ser fornecida preferencialmente em formulação pastosa ou seca, para que seja consumida lentamente, assegurando assim a manutenção do enxame, sem que estimule seu rápido crescimento. É manutenção, não é crescimento. E assim também acontece com a alimentação das abelhas. Então, são exemplos de alimentação de subsistência, fácil de ser feito em casa. Vocês podem fazer uma mistura com 60% de açúcar cristal, aquele comum que a gente usa em casa, que faz bolo, e 40% de água. Então, essa mistura ela vai ser dissolvida no açúcar e ele vai ser colocada nos alimentadores e vai ser consumido em 24 horas. Então, vai ser um xarope e ele deve ser agitado antes de ser colocado nos alimentadores, já que o açúcar ele fica cristalizado, ele demora um pouco para ficar livre. Como mostra na foto, nosso xarope de manutenção. Então, outra fórmula que eu posso utilizar com os mesmos ingredientes anteriores é a fórmula 50% açúcar, 50% água. Então, eu vou pegar metade de açúcar cristal, metade de açúcar água e misturar e fazer um xarope, bem grosso mesmo. Esse xarope, ele também é colocado no alimentador em uma quantidade que seja consumida em 24 horas, já que ela pode ser fermentada e acabar estragando. E a gente também tem outra fórmula bastante conhecida, que é com o uso da farinha láctea. Então, eu vou utilizar o açúcar refinado, o açúcar invertido, que é aquele açúcar mais líquido, e acrescentar a farinha. Então, vai misturar bem e no final eu vou ter uma substância, uma alimentação pastosa. Também eu posso utilizar o açúcar refinado e o açúcar invertido, que é aquele açúcar bem líquido, com algum suplemento alimentar, como é o caso do Terneron, que é como se fosse um pó bastante utilizado, é mais conhecido para alimentação de bezerros. Esse tipo de alimentação, essa fórmula 4, ela é bem mais cara do que as demais, já que utiliza um suplemento comprado. E outro tipo de alimento, a nossa sexta fórmula, a rapadura. A rapadura, ela é um alimento recomendado para o período de entre safra. É a rapadura da cana-de-açúcar que a gente deve utilizar, pessoal. Não é qualquer rapadura. É aquela que é comum no nosso Nordeste brasileiro e que é de fácil uso e manejo. A cana-de-açúcar ela é rica em nutrientes, rica em proteínas e, principalmente, ela consegue suprir as necessidades de manutenção que a abelha precisa para fazer suas funções vitais, para conseguir sobreviver. Uma vantagem da rapadura é que ela tem a maior dificuldade de fermentação, ou seja, ela demora mais para estragar. Ela é barata, o fornecimento ele vai demorar em intervalos bem longos do que aquele xarope de água e açúcar, e de água e mel, em que você coloca uma quantidade para 24 horas. Então, não tem necessidade de você ir toda hora lá no ninho para ver se o alimento está em bom estado ou não. Então, vai demorar mais um tempo para você ter um manejo. Você deve ter alguns cuidados para usar a rapadura, não é simplesmente colocar o pedaço de rapadura lá bem grande, né? E deixar lá para as abelhas conseguirem se alimentar. Não. A abelha, ela precisa olhar na rapadura, um alimento de boa qualidade, ok? Então, a primeira coisa que ele deve ter como característica, que eu devo ter cuidado sempre, é a qualidade. Se ele não está fermentado, se ele não está estragado, se não tem nenhum fungo, nenhuma bactéria, visivelmente. Ela deve estar em um armazenamento adequado, livre de umidade e ataques de formigas, antes de ser colocado
Na colmeia, caso você coloque um pedaço de rapadura com formigas, a formiga ela vai se alimentar dessa colmeia e, consequentemente, adeus mel, e fornecido na quantidade de 300 gramas 2 vezes por semana, sempre raspada, triturada, correto? Além da alimentação de subsistência, a gente também tem a alimentação estimulante. O que seria essa alimentação? Então, é um tipo de alimentação que ela é fornecida às abelhas com o objetivo de estimular a postura da rainha. Lembra, alimentação de manutenção. Era apenas para garantir que as abelhas permanecessem lá na colmeia se alimentando, não era para permitir o crescimento dela. Já estimulante é para estimular esse crescimento, essa postura da rainha, 30 a 40 dias antes da florada, para que no período da florada, esses óvulos eles já possam se evoluir e crescerem. Então, por isso é recomendado que seja fornecido regularmente, de 2 a 3 vezes por semana, e deve ser na formulação líquida. Nas imagens, processos importantes em que a abelha ela precisa de uma alimentação estimulante para poder realizar a reprodução, a postura dos ovos e a alimentação desses ovos para crescer. Então, a primeira fórmula da alimentação estimulante, a gente vai utilizar os mesmos ingredientes da alimentação estimulante, ou alimentação de manutenção, só que em maior quantidade. Em vez de 50% de um e 50% de outro, eu já vou utilizar 5 gramas de açúcar, né? Bem mais glicose e 1 litro de água. E sempre com acréscimo do ácido tartárico para dar maior qualidade nutritiva a essas abelhas. Pessoal, o risco dessa alimentação estimulante é fazer com que elas cresçam bastante e deixem de produzir mel, correto? Então, durante os 30 dias de fornecimento desse xarope, ok, pessoal? Devemos observar se a postura ela foi bloqueada devido à falta de favos vazios no ninho. Então, que pode estar repleto de xarope, esse xarope que a gente colocou. E caso isso esteja acontecendo, a gente tem que colocar outro ninho ou mais melgueira ou suspender essa alimentação para que elas possam se reproduzir de forma adequada. Nosso segundo tipo de alimentação é a alimentação proteica e energética. Então, pessoal, as dietas contendo alimentos proteicos e energéticos, eles são recomendados para alimentar as abelhas em diferentes épocas do ano. Então, alimentação estimulante eu vou manter. A alimentação estimulante eu vou estimular o crescimento. E a alimentação proteica eu vou nutrir. Então, estudos mostram que o fornecimento de alimento líquido à base de 64% de água, 32% de açúcar e 4% de pólen resultou num aumento da produção de mel em 28%. Ou seja, você investir em alimentação proteica e alimentação energética faz com que a produção das abelhas, a produção de mel, não só de reprodução, não só de sobrevivência, ela cresça bastante. Então, exemplos de alimentos proteicos que a gente pode utilizar é o germe de trigo, a farinha de arroz, farinha de soja, o próprio pólen, que é bastante nutritivo, o mel, o extrato de soja, o creme de milho, farelo de arroz e o levedo. A primeira fórmula da alimentação proteica e energética você vai utilizar 7 partes de farelo de trigo, 3 partes de farelo de soja e 15 partes de mel. Então, vai fazer uma pasta bastante nutritiva, vai deixar em repouso por 1 semana em um local limpo e refrigerado, ok? Vai fornecer cerca de 200 gramas por colmeia na semana, correto? A fórmula 2, você vai utilizar 6 gramas de açúcar refinado, 3 gramas de açúcar investido e 1 quilo de levedura de cana-de-açúcar. Então, vai misturar todos os ingredientes e também formar uma pasta nutritiva. Então, a gente sabe que a alimentação de manutenção, alimentação de proteica, alimentação estimulante. E como é que essa alimentação ela deve ser posta para as abelhas? É só eu jogar lá? É só eu colocar aqui no meu ambiente para ela vir comer? Quais são os alimentadores possíveis? Será que eu tenho que alimentar todas as abelhas juntas? Ou apenas individualmente? O que é mais comum é que o fornecimento de alimentação artificial, ela seja feita em alimentadores do tipo individual ou coletivo. Então, vai depender do apicultor, da metodologia que ele utiliza, ok? Do manejo que ele irá fazer. Então, esses tipos de alimentadores, eles apresentam vantagens e desvantagens, cabendo ao apicultor decidir pelo tipo que melhor atenda às necessidades de suas abelhas. Então, os alimentadores coletivos, eles são geralmente recipientes em forma de coxo, onde fornece alimento para todas as colônias de abelhas do apiário uma só vez.
é recomendado para criadores com grande número de colmeias. A desvantagem desse tipo de alimentador é que o alimento fornecido ele é compartilhado com os enxames silvestres, não só da sua colmeia. Como você vai ter que deixar um pouco fora das colmeias, colocar em um ambiente em que todos consigam compartilhar, pode ser que venha abelhas que sejam de fora e também se alimentem dela, ou até mesmo pássaros, outros mamíferos ou formigas se alimente e, consequentemente, pessoal, haverá um saque de alimento, correto? Vai facilitar a transmissão de doença e os enxames eles podem ficar fracos e já os alimentadores individuais, eles são destinados ao fornecimento individual da alimentação dentro da colmeia. Ele permite uma adequação da quantidade de alimento às necessidades específicas de cada enxame, e ele tem a vantagem de prevenir a pilhagem e o saque por outros animais. Os mais conhecidos são os mais assim, utilizados, vamos dizer assim, na nossa região, é o do lírio de cobertura e o bosque. Então, vamos falar um pouco sobre cada um. O alimentador do lírio, ele é de uso interno, em forma de um coxo, que tem a mesma dimensão de um quadro de ninho, ou milgueira padrão, sendo fechado nas laterais. Então, eu vou colocar diretamente dentro do ninho. A vantagem dele é que, como ele vai ficar na parte interna da colmeia, é necessário abrir a colmeia toda vez que for abastecer o alimentador. Então, vai ser um método um pouco mais complicado, vai demorar um pouquinho mais, pode correr risco de abelhas fugirem. E existe também o de cobertura, que é conhecido como alimentador de bandeja, que consiste em uma peça colocada sobre o ninho, dentro, no centro, em um sarrado de madeira com a fenda no centro onde eu vou colocar o alimento e as abelhas irão se alimentar. Bom estudo e agora respondem o exercício.